A ostentação. Antes restrita à nobreza e aos magnatas, hoje em dia qualquer um com um celular e acesso à internet pode exibir seus luxos fúteis nas redes sociais. Mas como sempre, há exceções à regra. Enquanto alguns bilionários parecem ter nascido para os holofotes, outros preferem uma vida discreta, longe dos flashes e do burburinho da fama. Seria modéstia? Ou será que eles têm alguns segredos escondidos em seus cofres de ouro? É o caso da família Quandt, a poderosa dinastia alemã por trás da BMW. Essa turma é tão rica que poderia comprar um país pequeno, mas prefere viver nas sombras, como se a fortuna fosse um segredo de Estado. Afinal, quem quer revelar a origem duvidosa de tanto dinheiro, não é mesmo? Mas como essa família conseguiu tanto dinheiro a ponto de precisar se esconder? Quais empresas eles controlam e quanto dinheiro possuem na atualidade? Se você está curioso para descobrir os segredos obscuros por trás dessa fortuna bilionária, prepare a pipoca e continue assistindo, porque hoje vamos mergulhar fundo na história da misteriosa família Quandt. A fortuna da família Quandt, estimada em 50 bilhões de dólares, teve um começo humilde lá em 1700, quando a família holandesa se mudou para a Alemanha. Mas foi só em 1883 que a história de sucesso começou com Emil Quandt fundando uma fábrica de tecidos. Graças a um contrato com o exército imperial alemão para fornecer tecidos para uniformes, a empresa de Emil prosperou e ele adquiriu outras empresas do ramo. Esse contrato não só encheu os bolsos da família, como também abriu portas para uma relação cada vez mais próxima com o governo. O fundador da dinastia Quandt até que se esforçou, mas foi seu filho e sucessor Gunther que transformou a família em verdadeiros tubarões do capitalismo. Gunther começou a trabalhar com o pai ainda criança e rapidamente subiu na hierarquia da empresa, tornando-se gerente de várias fábricas de tecido. A Primeira Guerra Mundial foi um presente dos deuses para os Quandt. Com contratos milionários para fornecer tecidos e couro para o exército alemão, a família enriqueceu enquanto o país ia para o buraco. No final da guerra, a Alemanha estava em ruínas, mas os cofres dos Quandt estavam mais cheios do que nunca. Gunther, o visionário, aproveitou o caos para expandir seus negócios. Além de adquirir usinas de energia elétrica, ele comprou a maioria das ações da AFA, dona da fabricante de baterias Varta, e ainda investiu em duas gigantes do setor automotivo: a Daimler-Benz, que foi a mãe da Mercedes, e a BMW, que na época dava seus primeiros passos na produção de carros. Enquanto os negócios iam de vento em popa, a vida pessoal de Gunther Quandt era digna de um dramalhão mexicano. Sua primeira esposa faleceu tragicamente, assim como seu filho mais velho. Mas não demorou muito para ele encontrar um novo amor: Magda Ritschl, uma jovem com metade de sua idade. Dessa união nasceu Harold, que mais tarde seria praticamente criado pelo padrasto. E adivinha quem era o padrasto? Joseph Goebbels. Sim, o famigerado ministro da propaganda nazista. Que família eclética, não? Apesar de alguns rumores de tensão entre Goebbels e Gunther, isso não impediu o empresário de se aproximar do governo de Hitler. Afinal, negócios são negócios, né? Gunther e seu filho Herbert se filiaram ao partido nazista enquanto Harald servia bravamente nas forças armadas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. A relação dos Quandt com o regime nazista ia muito além de um aperto de mão e um sorriso forçado para a foto. Gunther, o patriarca, foi nomeado nada menos que líder da economia militar pelo próprio Hitler. Mas as contribuições da família para o regime não pararam por aí. Com a Segunda Guerra Mundial, os Quandt expandiram seus negócios para além dos tecidos, fornecendo ao exército alemão armas, munições e até baterias para submarinos e mísseis, uma verdadeira loja de departamentos para a guerra. Temos que reconhecer que negociar com governos e fornecer armas e equipamentos militares é, digamos, uma prática comum no mundo dos negócios. Muitos empresários enriqueceram com isso, mas a família Quandt levou essa relação a outro nível. Segundo The New York Times, a família se aproveitou da perseguição aos judeus para comprar empresas a preço de banana. E não para por aí. As empresas dos Quandt teriam escravizado mais de 57 mil pessoas em trabalho forçado. E o próprio Herbert Quandt, o filhinho do papai, teria se envolvido na construção de um campo de concentração na Polônia. Que família solidária, né? Com a derrota nazista e a Alemanha em frangalhos, era de se esperar que os Quandt e outras dinastias que apoiaram Hitler pagassem por seus crimes, certo? Errado. Gunther Quandt, o chefão da família, foi preso em 1946, mas 2 anos depois já estava livre, leve e solto para continuar seus negócios. Parece um país que eu conheço. Assim como outros industriais acusados de crime de guerra, Gunther se safou com a desculpa de que era apenas um seguidor, um mero companheiro de viagem, que só cumpria ordens. Tadinho, ele não sabia de nada. Mas por que esses industriais foram absolvidos? Alguns estudiosos, como David de Jong, autor do livro Bilionários Nazis, afirmam que a economia falou mais alto que a justiça.
A ideia era manter a Alemanha Ocidental forte economicamente, mesmo que isso significasse perdoar alguns crimes de guerra. Günther Quandt, o sortudo, aproveitou a liberdade e continuou tocando seus negócios até falecer em 1954. Seus filhos, Herbert e Harald, assumiram o império e dividiram as áreas de atuação. Harald ficou com as indústrias e Herbert com as baterias e automóveis. Uma divisão justa para uma família tão peculiar. Apesar de toda a riqueza e poder, a família Quandt sempre preferiu a discrição. Atuando nas sombras como verdadeiros ninjas dos negócios, seu portfólio era de dar inveja a qualquer magnata. Mais de 65% da Varta, quase metade da IWKA e participações em diversas outras empresas, incluindo a Daimler-Benz. Mas em meio a tanto sucesso, havia uma ovelha negra, a BMW. A família possuía 30% da empresa, que à beira da falência, estava prestes a ser engolida pela Daimler-Benz. A BMW, fundada em 1917 para fabricar motores de avião, havia expandido para motos e carros, mas no período pós-Segunda Guerra estava praticamente falida. Mas Herbert, o visionário, ou talvez teimoso, decidiu apostar na BMW, aumentando sua participação para 50% e assumindo a dívida. Uma jogada arriscada, digna de um apostador compulsivo de tigrinho. A aposta de Herbert na BMW, que parecia mais um delírio de um milionário entediado, logo se mostrou um golpe de mestre. A BMW ressurgiu das cinzas como uma fênix capitalista, surfando na onda do crescimento econômico da Alemanha e da recuperação do mercado automobilístico europeu. Sob a batuta de Herbert, a BMW lançou modelos icônicos e inovadores, conquistando o mundo como uma das principais fabricantes de automóveis do planeta. Mas não pense que a família se acomodou. Herbert, com seu faro apurado para negócios, continuou investindo em empresas promissoras, expandindo o Império Quandt e garantindo que a família continuasse nadando em dinheiro. A BMW pode ter sido a joia da coroa, mas as outras empresas do Império Quandt também não ficaram para trás. A Varta, por exemplo, virou a rainha das baterias, dominando o mercado automotivo e de eletrônicos. E a família, sempre com um olho no futuro, expandiu seus investimentos para outras áreas, como química, farmácia e finanças. Mas nem todo o dinheiro do mundo apaga o passado, não é mesmo? Os Quandt, apesar de tentarem manter um perfil discreto, quem sabe por vergonha, não conseguiram escapar das sombras da história. Documentários e livros, como já citado Bilionários Nazis, trouxeram à tona as conexões da família com o regime nazista e o uso de trabalho forçado. Será que a fortuna dos Quandt foi construída sobre o sofrimento de milhares de pessoas? Essa é uma pergunta que ainda ecoa nos dias de hoje, manchando a imagem da família e levantando questões éticas sobre a origem de sua riqueza. Hoje em dia, a família Quandt continua nadando em dinheiro com uma fortuna estimada em 50 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Essa riqueza se espalha por diversas empresas, principalmente a BMW, onde a família ainda tem uma participação considerável. Os herdeiros da fortuna, Stefan Quandt e Susanne Klatten, seguem a tradição familiar de discrição. Ambos participam ativamente da gestão da BMW e investem em outras áreas, como química, biotecnologia e energia renovável. Afinal, como todo bom rico, eles sabem que não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta, não é mesmo? A história da família Quandt é um exemplo clássico de como a riqueza e o poder podem ser passados de geração em geração, mas também de como um passado obscuro pode lançar uma sombra sobre um império bilionário. A capacidade de se adaptar aos tempos, diversificar investimentos e manter um perfil discreto foram fundamentais para a longevidade do Império Quandt. Porém, a sombra do nazismo e as questões éticas relacionadas ao uso de trabalho forçado continuam a assombrar a família. Enquanto a fortuna cresce e os negócios se expandem, os Quandt enfrentam o desafio de lidar com esse legado histórico. A forma como eles escolherem enfrentar essa questão determinará não apenas o futuro de suas empresas, mas também como serão lembrados pela história. Será que a riqueza acumulada a qualquer custo vale a pena? Essa é uma pergunta que fica no ar, pairando sobre o Império Quandt como uma nuvem de fumaça de seus luxuosos carros. E aí, o que você achou dessa história? Será que a fortuna da família Quandt é realmente fruto de trabalho duro e dedicação? Ou será que tem mais coisa por trás disso? Conta pra gente nos comentários. E se você curtiu esse vídeo e quer nos ajudar a continuar investigando os segredos dos ricos e poderosos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar à vontade. Afinal, quem não quer saber mais sobre a vida dos bilionários e suas fortunas misteriosas? Tchau!